Hoje nós estamos aqui num café na janela, a convite da Escola de Formação, a Casa de Avaliação veio conversar com vocês hoje. Então, nós vamos falar sobre avaliação, obviamente, mas com o título, então, desse café, Diferentes Avaliações na Escola Pública, o uso dos dados na prática docente. Então, a gente vai mexer um pouquinho, né, com o que a gente conhece de avaliação. E hoje, né, estamos a Janaína aqui, o Jonathan, a Vanessa e eu, Gabriele Bonotto, e faltando então só a Gabriele Souza, que também faz parte dessa equipe, né? Então, nós vamos começar. Bom, para a gente iniciar essa conversa, pessoal, é importante a gente contextualizar a questão da avaliação, que não acontece somente no chão da escola, né? A avaliação a gente faz em diferentes contextos. Né? Aqui eu trouxe um exemplo até do doutora Lia, né? Um serviço médico, por exemplo. A gente avalia o serviço dos médicos, né? A gente tece comentários, né? Ali no iFood, por exemplo, a gente já está avaliando daí o produto, né? Digamos assim, que foi recebido. Né? Também temos ali outro exemplo da Amazon, né? Que a gente também tem avaliação de um produto. Um usa estrelinhas, outro usa uma opinião escrita. Né? Então, são diferentes formas que a gente pode estar trazendo de avaliações, né? E os meios também são diferentes. A gente vai ter avaliação em meio digital, às vezes a gente vai em alguma loja, tem alguma folhinha para preencher, né, sobre o atendimento. Então, a gente tem diferentes meios hoje que a gente pode utilizar para fazer avaliações. Né? Mas o importante é que toda avaliação ela tem uma motivação, né? Algo se quer saber com aquela avaliação, né? Então, essa ideia da motivação não é gratuita, né? Por exemplo, numa loja, o iFood, por exemplo, pode estar querendo melhorar a qualidade do seu produto, das entregas, né? Então, a gente sempre visa melhorias, né? Então, a gente estabelece critérios para a gente poder analisar, a partir daqueles dados, que tipo de melhorias a gente precisa ainda ter dentro desse serviço, dentro da questão dali dos produtos. Mas na educação isso também se processa, né? Então, a gente dentro da educação também estabelece critérios, o que a gente espera, né, dentro da educação, o que será que a gente pode melhorar, e os dados vêm a nosso serviço, né, em relação a essa questão de avaliação. Bom, para a gente pensar um pouco mais sobre o nosso papel, professor, com estes dados de avaliação, eu trouxe aqui o Giroux. O Giroux, ele fala muito sobre o professor enquanto intelectual transformador. E ele fala o quanto ainda é necessário hoje que a gente se aproprie disso, que a gente não se entenda enquanto um professor apenas lá de sala de aula, dando a sua aula, né, no caso, mas que a gente também pense que a gente é pesquisador, que para a gente poder transformar a educação, a gente também tem que pensar a educação, né, fora do ambiente da sala de aula também, no todo, no sistema e dentro da sala de aula. Então, a gente precisa se apropriar disso para que outros não se apropriem do nosso papel, né, enquanto profissionais. Então, eu trouxe aqui um trechinho, né, do texto dele, que vai falar: existe uma necessidade de defender as escolas como instituições essenciais para a manutenção e desenvolvimento de uma democracia crítica, e também para a defesa dos professores como intelectuais transformadores, que combinam a reflexão e prática acadêmica a serviço da educação dos estudantes, para que sejam reflexivos e ativos. Junto, né, com esse discurso que a gente tem ali da questão do profissional transformador, né, que pensa enquanto intelectual, né, a gente tem algumas falas do Charlot que eu acho importante a gente pensar quando a gente fala sobre como a gente está pensando a educação, avaliando a educação, porque muitas pessoas gostam de falar sobre educação, que não são os professores também. Né? Então, a gente tem, sim, a questão dos discursos que vão surgindo dentro da educação, né, em relação ao que a gente está fazendo dentro e fora, né, da sala de aula. Então, ele traz duas coisas que eu achei importante destacar. Uma é a questão do discurso espontâneo. Cada um tem uma experiência com a educação, seja, inclusive, pais de alunos, né, e vai querer, sim, dar o, digamos, pitaco sobre como fazer, o que fazer, né? Então, a gente tem esse discurso espontâneo que surge. E esse discurso também, muitas vezes, é do professor,
Só que o professor, enquanto intelectual transformador, que é o que a gente estava falando, ele não pode ficar só na experiência, né? Só na experiência. Então, eu acho interessante essa fala do Charlot, porque ele coloca assim, ó, um discurso científico sobre educação não deve ser um discurso de opinião. Ele não é científico se não controla os seus conceitos e não se apoia em dados. Aí a gente vai para aquilo que a gente fala para o aluno, né? O achismo não faz o teu texto argumentativo. Você precisa se apoiar em informações, em dados, seja eles de consequências sobre algo que aconteceu na tua sala de aula. Você tem que documentar muitas vezes o que está acontecendo ali para poder trazer isso, por exemplo, num conselho de classe também. Então, a gente não está falando só da avaliação aqui sistemática maior que a gente faz, mas a gente também está falando da avaliação de sala de aula, né? Quando a gente traz isso para um conselho, eu tenho que documentar, eu não fico só, eu acho que o fulano, né? Assim, assim, assado. A gente tem informações suficientes para apoiar aquilo que a gente está dizendo, né? Para a gente não virar o discurso do pai e da mãe, né? Que vem ali falar sobre a sua vivência na escola só, né? Porque a gente tem que, sim, se basear em informações, em teorias, tá? E aí entra bem nessa ideia do discurso do prático. Às vezes a gente entende que porque a gente está na sala de aula, a gente pode só falar da prática, sem basear a prática em absolutamente nada, ou entendendo que a prática é contrária à teoria. E não. O Charlot vai falar disso. A prática e a teoria, elas andam juntas, né? Então, é importante a gente pensar que nossas práticas sejam apoiadas em teorias e que não seja também só bonito na teoria e que tenha prática, né? A gente não diga só que a metodologia ativa, por exemplo, nas minhas avaliações, mas que eu também faça disso uma prática, né? Então, ele traz que, na verdade, aquilo que o prático opõe à teoria não é, como ele acredita, só prática, e sim um discurso sobre a prática, né? Que as coisas não virem apenas discursos, né? Mas que sejam pensadas para que a gente se coloque como um intelectual dentro da educação, né? E como pesquisador dentro da educação. E aí, aqui por fim, eu trago o Dewey, né, para a gente poder falar um pouco sobre o cenário, a avaliação de forma um pouco mais ampla, né? O educador, ele precisa saber como vai utilizar os seus espaços, os seus dados que ele está produzindo dentro de sala de aula para fazer as suas avaliações, para avaliar essas experiências, né? Seja como uma autoavaliação das suas próprias práticas, seja para avaliar habilidades de alunos, né, coisas que a gente ainda precisa produzir, né, com eles, desenvolver com eles, ou seja, para avaliar o ambiente da sala de aula, da escola, né? Então, avaliamos em diferentes eixos, né? E a gente precisa saber utilizar o que a gente tem ali de informações para produzir dados que nos sirvam de pesquisa, sim, como intelectuais, para a gente avaliar e poder produzir essas melhorias, tá? Então, a gente está pensando aqui na avaliação como uma produção de dados para uma pesquisa, né? E a gente agora é professor que faz pesquisa, dentro e fora da sala de aula, né? Então, um pouco do que a gente vai trazer aqui para vocês, né, para a gente entender um pouco os cenários de pesquisa, sejam eles mais amplos, né, ou lá no chão da sala de aula, é pensando nisso, que o professor se coloca como um pesquisador e que olha para esses dados enquanto pesquisador em educação. Isso, né, Vanessa, justamente a gente escolheu trazer essa temática inicial falando da pesquisa para a gente se desprender um pouquinho daquele conceito ou daquele vínculo que a gente tem às vezes com a avaliação como algo negativo, porque vocês vão ver que a gente vai falar avaliação em diferentes âmbitos. Então, essa conversa inicial é justamente para a gente pensar a avaliação e se desprender desse lado negativo para poder utilizar ela como um recurso, como uma ferramenta, como a Vanessa disse, como dados, né, que um pesquisador vai utilizar para a sua pesquisa. No nosso caso, nossa pesquisa é em educação, então relacionada com a aprendizagem. Nesse sentido, então, quando a gente está pensando a avaliação como uma pesquisa, é importante também a gente entender que a pesquisa sempre tem um objetivo, um enfoque, um objeto, né? Então, essa comparação, né, de elencar os aspectos investigativos da avaliação, ela é muito eficiente, né? Então, se a gente for parar para pensar nas avaliações que ocorrem no nosso dia a dia, de educador, das escolas, né, da própria rede de ensino, a gente elencou aqui três.
para a gente refletir e pensar como utilizar esses dados que são gerados por essas nossas pesquisas, né? Então, a gente pode pensar uma avaliação, né, para a gente elencar uma avaliação de sistema, né, uma avaliação externa, para a gente elencar dados no que se refere a uma rede de ensino, a um sistema, né, de escolas, de uma secretaria de educação, de uma coordenadoria regional de educação, né, se formos falar no âmbito estadual. Então, nós também podemos pensar a avaliação institucional, que é uma avaliação que uma instituição avalia todos os seus elementos, desde a gestão de pessoas, a gestão da aprendizagem como uma delas, né, os processos, a própria gestão financeira, a gestão administrativa. E o interessante que da avaliação institucional é que todos os atores, né, têm o seu espaço, né? Então, tu tem a visão da gestão, tu tem a visão dos professores, tu tem a visão da comunidade, a visão dos estudantes, né? A visão da secretaria. Então, todos esses olhares, né, eles geram dados para a gente avaliar, ou então uma escola, ou uma unidade da Secretaria de Educação, ou, enfim, uma própria Secretaria de Educação. Então, nesse âmbito é a avaliação institucional. Essa que nós estamos mais acostumados a desenvolver no dia a dia é a avaliação da aprendizagem. É essa que eu, enquanto professor, eu faço de maneira sistemática, né? A gente está acostumado a pensar a avaliação, assim, quando a gente pensa em avaliação, talvez a gente pense numa prova, né? Talvez a gente pense numa prova de múltipla escolha. Mas a avaliação da aprendizagem, como a gente vê nessa formação aqui, ela ocorre de diversas maneiras, né? E no próximo slide a gente vai começar a refletir aqui, então, em dois aspectos. Pensar uma avaliação interna e uma avaliação externa, né? Porque nesses dois, tanto na avaliação interna quanto na avaliação externa, a gente pode observar nesse quadro aqui que o objeto é o mesmo. É a gente avaliar a aprendizagem, né? A aprendizagem dos estudantes. Ocorre que quando a gente está olhando as próximas colunas, a gente vê algumas diferenças, né? Então, mas eu acho que isso que é importante. Quando a gente está falando de uma avaliação que a gente conduz dentro da escola, nós estamos pensando em prol da aprendizagem dos estudantes. Também, quando estamos pensando uma avaliação externa, que o sistema de ensino olha para a sua rede de escolas, nós também estamos desenvolvendo ela em prol da aprendizagem dos estudantes. É óbvio que com contexto, com função, com instrumento e outros elementos de maneira diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente está pensando a avaliação interna da escola, essa que eu faço com o meu grupo de estudantes, com as minhas turmas, o contexto é, claro, a escola que eu tenho e as turmas, os estudantes que eu tenho, né? Então, esse é um contexto mais micro, por isso que é a avaliação interna, né? E tem a função, então, de a gente identificar aprendizagens, né? Conceitos que foram construídos, habilidades que foram desenvolvidas e também as lacunas, as faltas, as deficiências, o que não foi construído, né? As lacunas individuais, a fim de traçar metas para os estudantes. Então, por isso que tem a ver com pesquisa que a Vanessa trouxe para nós, né? É uma mini pesquisa que a gente faz para os nossos estudantes com o objetivo de que eles atinjam determinadas habilidades, né? Pode falar, já. E eu acho, John, que é bem importante, assim, a gente falar sobre essas diferenças entre avaliação interna e externa, os seus diferentes objetivos, né? Porque muitas vezes a avaliação externa, ela fica estigmatizada, né? Mas ela tem um objetivo, digamos, maior, né, de avaliar outras estruturas que não somente a aprendizagem dos estudantes, e por ser uma avaliação em larga escala, ela tem essa estrutura própria, né, de questões objetivas, que sim, a gente tem que estar constantemente discutindo e avaliando como melhorar esses processos, né, mas ela tem esse formato que nem sempre vai atender às particularidades de cada estudante, né? Mas eu acho que um ponto bem importante de falar aqui sobre tanto avaliação interna quanto avaliação externa,
quanto mais a gente trabalha com esse tipo de avaliação em sala de aula, seja ela diversificada, como a avaliação interna nos proporciona, ou mais estruturada, com uma estrutura fixa, como a avaliação externa mais os nossos estudantes se acostumam e menos nervosos eles ficam, e mais comprometidos eles ficam com esse processo, mostrando, então, para a gente o real, digamos assim, o raio-x real da situação, né? Então, a partir do momento que ele não conhece, que ele não sabe, ou ele não vai se importar, ou ele vai ficar nervoso. Exatamente. Né? Então, desmistificar a avaliação externa e trazer preparar os nossos estudantes para isso, né? É algo importante. Perfeito, Jana. Normalmente a gente pensa, o professor tem os seus preconceitos, tem os seus dilemas com a avaliação externa e, sem querer, querendo, transmite isso para os estudantes, né? Como que transmite isso? Ausentando, né, esse tipo de prova com questão objetiva das suas avaliações cotidianas, não fazendo uma preparação, né? Porque quando a gente vai estudar para um vestibular, para o concurso, a gente se prepara minimamente, né? A gente vai enfrentar uma prova talvez não convencional, né? Assim, com tempo, com objetivos, e a gente tem que cuidar para não transmitir, né, esses nossos receios, né, para os estudantes. Vanessa. Não, eu ia comentar um pouco sobre essa questão da gente ainda falando dos instrumentos de pesquisa, né? Que às vezes a gente, enquanto professor, não está pensando, mas a sua produção textual, a sua prova, são instrumentos de avaliação, mas são instrumentos de pesquisa. Quando a gente faz pesquisa, a gente também tem que criar esses instrumentos para tentar encontrar respostas, que é o que a gente está buscando, respostas para alguma coisa que a gente quer entender melhor, né? E eu acho que o mais complexo ainda é a gente pensar isso em avaliação externa, porque esse instrumento de pesquisa tem que servir para muitos, né? E aí, dentro daquilo ali, a gente ainda tem outras coisas que, se a gente for pensar, se fala muito em triangulação de métodos, né, por exemplo. Eu tenho que ter várias formas diferentes de avaliar isso. E aí, como é que eu faço isso numa avaliação externa? Muitas vezes eu tenho que pensar no tipo de questão. Exatamente. Né? Aí eu não tenho mais como lidar com vários instrumentos, porque eu não teria condições de utilizar tantos instrumentos assim. Mas aí eu tenho que pensar, né, na forma como eu vou fazer essas questões que dê conta de diferentes estruturas, habilidades, né, necessárias para compreender aquilo, né. Então, é bastante complexo, né, pensar em uma avaliação externa, né. Por isso que a gente também precisa estar sempre reformulando, né, porque o que deu certo permanece, o que não deu se modifica, né, então, isso é muito fazer pesquisa no dia a dia, né. Isso. Então, ali, por exemplo, na parte dos estudantes, é óbvio que numa avaliação externa ela vai ficar limitada a, por exemplo, uma prova com questões objetivas, porque não tem espaço para essa abordagem mais qualitativa, né, com uma riqueza de dados. A gente precisa ser mais quantitativo, mais regrado, né? Ao passo que... Algumas avaliações externas já conseguem trazer a questão, por exemplo, da leitura ou da escrita, né? Assim, nos anos iniciais, ali no ensino fundamental. Mas, como um todo, não tem como a gente fazer um trabalho tão, né? Qualquer avaliação externa não vai conseguir fazer o trabalho que o professor, dentro da sala de aula, faz na avaliação interna. Eu acho que essa diferença é fundamental. Quando a gente pensa a avaliação externa, ela nunca vai ser pensada como avaliação interna do professor, e ela nunca vai ser melhor que a avaliação interna do professor. Exatamente. Nem melhor, nem pior. Isso. Porque olha, ali, ó, na função, ao passo que na avaliação interna é identificar aprendizagens, lacunas individuais, na externa é identificar aprendizagens, lacunas coletivas, né? De um conjunto de escolas, né? E é justamente isso que a gente vai ver aqui, né, na questão da avaliação do sistema de ensino. Então, quando a gente fala dessa avaliação de externa, né, macro, que a gente vai ver algumas daqui a pouquinho, né, o que está se querendo avaliar? Não é uma avaliação total daquele estudante, que é essa avaliação que a gente consegue fazer, como foi falado aqui, através de diferentes instrumentos, que a gente sabe exatamente o que aquele estudante sabe, né, e o que ele ainda precisa trabalhar, e o que o professor precisa fazer nesse processo. Tampouco é uma avaliação do trabalho do professor, não é uma avaliação para dizer assim, o professor é bom ou não é bom.
A avaliação não é para isso. A avaliação do sistema, ela vai avaliar justamente isso, sistema de ensino. Então, aqui a gente está falando de escola pública, então as avaliações que a gente fala aqui são avaliações do sistema público de educação, né? E isso o Libânio fala muito, né, pessoal? Acho que depois a gente pode até botar as capinhas dos livros aqui para vocês verem, mas nas referências tem, né? O Libânio fala muito sobre o sistema de gestão das escolas e como que a gente pode usar, então, esses dados para nós professores podemos utilizar na sala de aula. Então, além de poder avaliar o sistema de ensino, essas avaliações, elas vão poder trazer comparações e investimentos. Como assim? Comparações, né? Então, aquelas escolas que têm uma biblioteca completa, elas estão tendo um desempenho, né, melhor, adequado, enfim, em relação às outras que não têm biblioteca. Bom, então eu tenho que ter biblioteca, né? Então, é nesse sentido que se utiliza a avaliação externa. Claro que é também um balizador em relação à aprendizagem, mas a gente tem que entender que é um recorte, né? A gente sabe que as avaliações externas, a maioria delas, ela é feita em alguns anos. A gente vai ter no segundo, no quinto, no nono, não é feita uma avaliação com todos os estudantes. Então, ela identifica algumas questões, mas ela não vai dar uma visão tão especializada ali daquele estudante. Mas daí, por exemplo, será que aqueles municípios que têm um investimento em tecnologia, como é que está acontecendo a aprendizagem? Eles têm um laboratório de matemática, como é que isso está se dando? Então, essas relações é que a gente consegue fazer através de pesquisa, de novo, né, pesquisa aqui, para a gente poder, então, entender esses sistemas e poder, enfim, proporcionar, né, outras estratégias. E isso se faz a nível internacional, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Então, é muito importante, quando a gente participe de uma avaliação externa, que a gente faça isso com muita seriedade, né? A Jana já disse ali que primeiro a gente tem que preparar os nossos estudantes. Não pode ser um primeiro momento, né, eles sentarem na frente de uma prova que tem uma estrutura muito específica e fazer, né? É óbvio que isso vai gerar uma ansiedade, vai gerar... eles não vão ter ali um desempenho como eles realmente teriam se eles tivessem uma preparação. Né? Então, isso é muito importante, isso faz parte, trabalhar com essa seriedade no nosso planejamento, para que essa avaliação de sistema de ensino realmente expresse o que está acontecendo nas escolas. Fala, Jana. Eu gosto de brincar, assim, na escola e até com os meus alunos mesmo, que a gente tem uma receitinha para ensinar para eles, assim, para desmistificar essas avaliações externas, né? Que entre as diversas formas que a gente não só avalia, mas trabalha em sala de aula com eles, tentando desenvolver e trabalhando com diferentes habilidades, a gente precisa também e pode ensinar como resolver esse tipo de questões, né? Como eliminar alternativas que está na cara, que não são corretas, né? Daqui a pouco, como que a gente precisa se comportar no meio de uma avaliação externa, se eu posso ficar me levantando toda hora, se eu posso caminhar pela sala para conversar com outro colega, como num dia normal de aula, né? São todas, digamos assim, comportamentos, sim, que precisam ser conversados para que eles sejam aprendidos, né? Não, a gente não é algo natural, né? O natural é a gente se comunicar e se relacionar no dia a dia, né? A gente já desenvolveu essa cultura, mas a cultura da avaliação, ela também precisa ser desenvolvida na sala para ser desmistificada, né? Isso, e a partir do momento que a gente entende para que serve essa avaliação externa, né, e por que a gente tem que trabalhar com ela, e fazer, e participar, e fomentar isso com os nossos estudantes, incluir no nosso planejamento, a gente começa a ter uma visão diferente desse processo. Porque a gente entende que não é uma avaliação que vai dizer, né, só daquilo ali que está acontecendo na sala de aula.
Só é muito, né, gente? Mas só dali é do todo. Então, mas tem habilidades que eu não trabalhei com o meu estudante ainda. Não está relacionado com a realidade do meu estudante. Sim, essas avaliações externas, né, pessoal, vão ter que fazer um recorte dessas habilidades. Então, nunca vai ser exatamente as habilidades que estão sendo trabalhadas na sala de aula, porque para fazer uma avaliação assim, ela é interna. Então, a gente tem que olhar assim como uma possibilidade de enxergar, né, o que está sendo avaliado, o que está sendo produzido, e olhar para esses dados com esse meu olhar que é local. A grande sacada da avaliação externa é olhar os resultados depois com este olhar que é da equipe diretiva, que é do professor de sala de aula, né, que é da Secretaria de Educação, porque daí a gente vai conseguir ver e fazer essas relações que só quem está lá no chão da escola, né, consegue fazer. Né? Então, isso é bem importante a gente refletir sobre. Então, quando a gente está falando de avaliações externas, elas também ocorrem em diferentes âmbitos, né? Então, a mais conhecida avaliação externa a nível internacional é o PISA, né? O PISA é uma avaliação da OCDE, né? E tem essa missão, então, de ter fotografias de todos os países, né? Fotografias da aprendizagem dos estudantes em todos os países. De maneira complementar, nós temos duas aqui mais novas, menos conhecidas, digamos assim, pelos docentes, que são o TIMSS e o PRIOS, né? O TIMSS envolvendo uma avaliação externa aplicada no 4º ano, que tem o objetivo de identificar aprendizagem em matemática e ciência, e o PRIOS na leitura, né? No desenvolvimento da leitura. A nível nacional, aqui a gente, né, tem mais tradição aqui, né, e ocorre a cada 2 anos, é o SAEB, né, já foi chamado de Prova Brasil, Provinha Brasil, hoje estão todas dentro do sistema de avaliação da educação básica, e cada vez, né, ampliando normalmente com português e matemática de maneira censitária, mas já desempenhando a nível de amostragem em ciências humanas, em ciências da natureza, no 2º ano, então essa avaliação está sendo cada vez mais encorpada. A nível regional, aqui no Rio Grande do Sul, tem ganhado bastante destaque em razão da relevância para a distribuição de renda para os municípios, é o SAERS, né? É o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul. Ela é uma avaliação anual, né? E uma avaliação que ela tem o mesmo formato do SAEB, mas ela, digamos assim, que é a que mais influencia diretamente na distribuição, né, de recursos para a educação. E é óbvio que aqui no nosso município de Canoas nós temos uma avaliação externa, que é o Canoas Avalia, né? O Canoas Avalia, que foi criado lá em 2009, né? Então tem bastante tradição, né? Já tem pesquisas que demonstram que é uma das primeiras avaliações externas a nível municipal no Brasil. Então é importante a gente fortalecer, né, essa nossa avaliação. Não é porque nós trabalhamos na Casa de Avaliação Externa Canoas Avalia, mas também por isso que nós conhecemos e defendemos essa política pública, né, que ela gera muito importantes, né, para a nossa educação municipal. E pessoal, assim, né, interna e externa, essa palavra, ela surgiu aqui, né, porque o que a gente foi percebendo? Que o Canoas Avalia, ele não é só uma avaliação externa, porque a gente consegue, sim, olhar para dentro da realidade, não com a mesma especificidade que o professor, mas a gente olha, sim, né? Por exemplo, nessa avaliação final de 2024, que foi um ano, né, que nós tivemos calamidade no meio, a gente conseguiu olhar e ver que, bom, a gente teve esse recorte aí no meio, esse tempo que os estudantes ficaram afastados, então a gente escolheu habilidades que eram do ano, né, do ano vigente ali do estudante, mas que tinham relação com a habilidade que tinha sido feita na avaliação diagnóstica, que era do ano anterior. Então a gente fez essa ponte para poder fazer essa avaliação e ter um resultado mais coerente com o que está sendo trabalhado dentro da sala de aula. Então, ela é interna e externa, né, gente? A gente conseguiu fazer esse link, e para nós é muito bom poder olhar para isso e pensar que os dados que são produzidos aqui, eles podem, sim, ajudar o professor dentro da sala de aula. E, inclusive, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, o próximo slide é justamente isso, né?
Como que a gente vai analisar os dados dessas avaliações para nós, enquanto professores, enquanto supervisor, enquanto, né, diretor? Só para adicionar, Gabi, que esse é o ponto positivo de termos uma avaliação interna e externa, né, a nível municipal, porque ela é mais próxima da realidade, né? Então, ao passo que essas outras avaliações a nível regional, nacional e mesmo essas internacionais que são quase descoladas assim da nossa realidade, o Canoas Avalia é muito mais próximo, né? Ele é mais participativo, né? Nós temos professores da nossa rede que constroem, professores da nossa rede que colaboram com os itens, né? O feedback é bem mais próximo, né? Nós utilizamos, muitos de nós, inclusive eu, utiliza também o desempenho dos estudantes na própria avaliação interna, como um dos elementos da avaliação interna. Então, por isso que nós precisamos defender essa nossa política de avaliação. Não, eu só ia comentar em relação à questão do Canoas Avalia em si, é que essas modificações de pesquisa que a gente está falando aqui, em termos de instrumentos que nós vamos utilizar, ela é muito mais factível na nossa realidade do que se a gente for pensar no macro, né? Como é que eu vou interferir lá na avaliação dos SAERs, né? Mas aqui a gente consegue, né? Tanto que essa análise a gente faz ano a ano, né? Pensando o que a gente pode agregar nesse instrumento de pesquisa, que outros instrumentos de pesquisa são necessários para entender realmente o contexto da escola, né? Então, cada vez se torna mais, digamos, fidedigno ao que está acontecendo ali na nossa rede, do que, obviamente, as outras avaliações maiores vão conseguir, de fato, fazer, né? E além disso, né, Vanessa, ela é tão interna, externa, porque, claro, é algo elaborado para toda a rede, por isso ela não é local, ela não é da escola, ela não é da turma, do professor, mas a gente consegue ainda fazer aquele trabalho de visitar as nossas escolas da rede para dar esse feedback e para escutar também e conhecer a realidade, o que ajuda a explicar esses dados, né? Então, aí, a partir daí, a gente vai movimentando e modificando a sistemática dessas avaliações, aperfeiçoando elas, eu não diria nem ano após ano, mas aplicação após aplicação, né? Isso, e inclusive, né, o John falou ali da importância do Canoas Avalia enquanto política pública. E a gente tem um exemplo ali, né, nós também somos pesquisadores, né, pessoal, todos nós aqui, e a Janaína e eu escrevemos um artigo este ano que vai ser publicado no ano que vem num e-book do Conedu, que fala justamente do Canoas Avalia como uma política pública para Canoas, e essa caminhada, né. Então, acho que é bem interessante a gente pensar o Canoas Avalia como uma ação que precisa ser duradoura dentro da nossa rede para que a gente possa fazer com que cresça e seja cada vez mais assim, fácil para os professores utilizarem dentro da sala de aula, seja um recurso, né, facilitador para os professores. Então, como é que a gente vai analisar esses dados, né, das avaliações, essas externas mesmo, que a gente falou ali, que é o quê, né, que o John disse, que é o Teams, que é o SAEB, que é o SAERS, esses dados, eles vêm para nós, claro, eles vêm às vezes com uma certa demora, né, esses dados, eles não são que nem a gente que consegue rapidamente dar uma devolutiva, eles vêm porque eles têm todo um tratamento de dados. Então, a gente trouxe para vocês aqui justamente alguns que foram publicados agora há pouco, né, que é o do Teams, que é essa avaliação internacional. Então, tem, né, pessoal, todo o relatório. Essa avaliação ela foi aplicada em 2023 em uma escola de Canoas, né, no 4º e no 8º ano. Então, para vocês verem, assim, como algumas avaliações, elas não trabalham com todas as escolas, mas elas comunicam coisas, sim, importantes. Olha só, aqui no 4º ano, né, matemática, diz ali, ó, 51% dos estudantes brasileiros não alcançavam o nível baixo em matemática, ou seja, abaixo do básico, não conseguiram nem o abaixo do básico. Gente, vamos refletir sobre isso. É claro que não foi aplicado nas nossas 44 escolas? Não, não foi. Mas isso diz alguma coisa,
né? A gente precisa refletir sobre isso e pensar, bom, mas olha ali, 1% dos estudantes atingiram, né, o nível máximo de proficiência em matemática no 4º ano. Então, vamos fazer essa reflexão. O que isso diz da minha escola ou da minha turma? Pode ser que, sim, os meus estudantes do 4º ano da escola tal estão avançados em matemática, e que bom, né? Mas a gente tem que conseguir olhar para isso e refletir, será que isso está comunicando a minha escola? E como é que eu posso fazer para que, se realmente for isso, né, gente, se as crianças não estão alcançando o nível baixo ali, né, em matemática, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Então, é muito mais no sentido da gente refletir sobre, trazer para a nossa realidade, do que olhar para esse dado puro e tomar ele como uma verdade absoluta. Não é isso, é refletir sobre, né? A gente continua aqui, ó, pessoal, trazendo ali as médias da proficiência em matemática, então a gente consegue olhar para o nosso estado especificamente, que é ali o Rio Grande do Sul, então a média ali, né, 455, se nós olharmos, foi a maior média, né, do Brasil. Então, isso também nos diz alguma coisa, né? A gente tem que olhar agora e pensar, tá, essa média, ela foi boa para o Brasil, talvez internacionalmente não, mas também vai nos comunicar sobre isso, vai fazer a gente pensar. E vocês estão vendo que ali, embaixo tem ali, né, erro padrão de média, intervalo de confiança, né, 95%, que são todas questões estatísticas que foram utilizadas para fazer essa pesquisa, né? Então, a gente olha para isso também. Aqui a gente tem o de matemática do 8º ano, né, no mesmo sentido. Essas avaliações externas, elas normalmente trazem essa comunicação final, esse relatório final delas, que é sempre amplamente divulgado, tem nos sites, né, nesse formato de gráfico, né, ou infográfico, que nos ajuda a visualizar. Então, se a gente for olhar ali, né, o 8º ano, 62 dos estudantes brasileiros não alcançaram o nível básico, então são abaixo do básico. E a gente consegue olhar porque é esse vermelhinho, né? Então, a gente já vê que, por exemplo, sei lá, o Teams ali 2023, média internacional, é 19%, nós estamos no 62%, né? Nós, Brasil. Então, a gente também reflete sobre isso, pensa sobre isso, e, obviamente, pessoal, isso aqui, quando a gente fala de uma avaliação a nível de Brasil, a gente vai ter muitas outras questões envolvidas, que não são só a ação do professor na sala de aula, ou a organização que a escola traz, né, mas a gente tem que trazer um pouco para nós também, né, a gente vai fazendo essa relação, o que é nosso e o que a gente não consegue realmente modificar. Pode falar, Vanessa. Pensando nisso também, eu acho interessante a gente comentar que, assim como o professor está olhando dados, né, por que não conversar com os alunos sobre os dados que surgem? Porque eu acho muito interessante, já trouxe isso para os meus alunos uma vez, eles gostam de olhar. Ah, mas o estado tal está assim, esse está assado, por que será que está assim, né? A gente pode conversar com eles e eu acho que isso faz a gente aproximar um pouco essas avaliações externas da realidade deles. Né? Olha, por que será que o estado do Rio Grande do Sul está melhor que o estado tal? O que a gente tem diferente aqui? Né? Como é que é a realidade das escolas? Como é que é o contexto de vida desses alunos lá? Que outras dificuldades eles têm? Eu acho que a gente pode pensar com os alunos alguns dados. E os gráficos, que nem a Gabi estava mostrando ali, servem justamente para isso, para a gente poder estar usando de forma mais facilitada, digamos assim, algumas informações, as tabelas, né? Não tão aprofundado, mas algumas coisas a gente pode trazer, principalmente os resultados SAEB e SAERS, né, que são um pouco também, alguns deles são trazidos, né, na forma de gráficos, o nosso Canoas Avalia, principalmente, né, mostrar para a turma, olha aqui como é que ficou a nossa turma, o que será que aconteceu nesse processo, o que aconteceu aqui nesse caminho que a gente chegou até aqui, assim, né, essa conversa, se ela existir, a gente faz com que o aluno também participe do processo de avaliação, e não seja só quem está sendo avaliado, né, porque às vezes eles até se desvinculam desse processo de avaliações. Ah, mas isso não serve para mim, não estarei aqui no ano que vem. Né, mas o que isso diz sobre o estado do Rio Grande do Sul? Né, sobre o Brasil, né, que é o que a gente estava falando. A gente precisa fazer com que eles participem desse olhar sobre os resultados de pesquisas.
E além desse olhar e dessa consciência, né, Vanessa, a gente fazer com que eles entendam e nós entendermos como professores também que, por exemplo, o SAERS, ele incide financeiramente com retorno para as escolas, né? Então, para que eles consigam compreender a importância dessas avaliações externas, por que eles têm que estar presentes, por que eles têm que se dedicar, e que, bom, se eu não vou estar aqui o ano que vem, como a gente ouve, né? Eu já ouvi esse discurso, né? Eu não vou estar, mas o nome dessa escola vai estar no meu currículo daqui mais um tempo, né? Então, deles aprenderem a valorizar aquele espaço como algo que vai ir ali na vida deles, no currículo deles, né? Enfim, e algo que é uma aprendizagem que eles vão carregar para a vida também, não só no currículo, mas a título de conhecimento de vida também. Isso que vocês estão dizendo, gurias, ajuda a desenvolver um conceito atitudinal, né, de responsabilização, de um estudante se sentir responsável pela caminhada de aprendizagem, né? Porque, de novo, né, a gente está... O que é o padrão? O padrão que a gente espera, assim, é que o professor ensina, o aluno aprende, ou seja, ele está numa posição passiva, né, de consumir. Quando tem uma avaliação, ele é o avaliado, né, ele não se coloca nessa responsabilidade que aquela avaliação, ele é um co-avaliador, né, claro, o professor, o estudante, ou, né, ali a SME, né, avaliando esse processo, né, ambos, assim, claro, com tarefas diferentes, mas olhando esse mesmo objeto, né, então, traz esse nível de responsabilização do estudante. Isso, né, pessoal? E o Canoas avalia, especificamente agora na avaliação final de 2024, como nós utilizamos, né, uma plataforma, que é EducaCross, nos deu um resultado muito rápido. Então, o professor já conseguia, né, na mesma hora ali, questão de minutos, já ter acesso aos resultados dos estudantes, por habilidade, né? Então, quando a gente olha para aquilo, né, discute com os estudantes, que é o que a gente está trazendo aqui, e, tá, mas por que essa questão a maioria errou, né? Se foi uma coisa que eu trabalhei, ou, bom, se foi uma coisa que eu não trabalhei, ok, mas se foi uma coisa que eu trabalhei, o que aconteceu aqui, né? Para a gente discutir, de repente, a forma como estava comunicada, eles não entenderam, né? Não fez sentido para eles, ou realmente fizeram com desatenção. Então, são coisas que a gente consegue já no Canoas Avalia fazer. Aqui a gente não vai conseguir fazer por questão, né, como o pessoal disse, no ano que vem eles não estarão, por exemplo, quem está no nono ano, mas a gente consegue fazer essa discussão aqui, né, aqui, matemática, 8º ano, de novo ali o Rio Grande do Sul aparecendo, né, em primeiro lugar. E depois a gente tem, pessoal, aqui o de ciências, né, e o Teams, ele é interessante porque ele traz matemática e ciências, e depois o Pierce vai trazer, né, a questão da leitura e da escrita, mas porque ciências não é tão avaliado, né, existe uma questão do SAEB, então, trazer outras áreas do conhecimento, mas ainda não chegou. Então, quando a gente vê outra avaliação aqui, né, também nos subsidia, nos traz, inclusive, uma certa curiosidade de entender como é que eles estão indo em ciências. Inclusive, é uma ideia, né, do Canoas Avalia futuramente ter outras áreas do conhecimento a serem avaliadas. E daí, olha só, 39%, né, dos estudantes no nível abaixo do básico e 1%, né, no nível máximo. Então, muito parecido com matemática, se a gente for olhar, questões muito parecidas. Então, bom, será que não dá para o professor de matemática e de ciências sentar e vamos ver o que a gente pode fazer junto, né? E, obviamente, os outros colegas também vamos sentar e vamos discutir o que a gente pode fazer de forma interdisciplinar para trabalhar em relação a essas habilidades que os estudantes não estão desenvolvendo ou com os dados, né, das avaliações externas, né? E ali só, pessoal, né, de novo, trazendo os dados do Rio Grande do Sul, mas é importante, assim, que vocês saibam, então, que existe esses materiais, né, estão sempre disponibilizados, e é importante que a gente tenha propriedade disso, né. Agora a gente vai falar da avaliação interna e externa, né. Aqui, pessoal, a gente tem as habilidades, então, da nossa avaliação, essa que a gente comentou que foi feita através da plataforma, e esse aqui, ele é um print, né, do nosso acesso lá.
Pode falar, gente. E aqui, Gabi, eu acho interessante a gente falar até sobre essa questão de a plataforma ter facilitado a nossa vida no sentido de compilar as habilidades, né? Nós temos ali, sei lá, 10 questões de quarto, terceiro, quarto, e depois de sexto, sétimo e oitavo, depois 22 e 26 questões, mas aqui a gente tem um compilado, né, daquelas habilidades que se aproximam, e aí a gente consegue ver, aqui a gente traz um exemplo do sexto ano, né, quais habilidades que os alunos de uma determinada turma, de uma determinada escola, foram bem, né, tiveram um aproveitamento maior do que 70%, qual que eles tiveram entre 50% ali e 69%, e qual que eles tiveram abaixo disso, para que a gente consiga observar aonde que a gente ainda precisa dar mais conta, o que a gente pode continuar valorizando, né, e utilizar essa observação dessas habilidades para o nosso planejamento. E daí a diferença também da avaliação do Canoas Avalia, que ela é externa, mas ela pode ser usada internamente também para o planejamento do professor, né? Isso, e é tanto que está aparecendo ali, né, pessoal? Resolver elaborar problemas que envolvam a ideia de múltiplo divisor com 78%, né, de acerto. Então, a gente acha, bom, essa habilidade, ela está, né, se desenvolvendo bem com os estudantes. E outras ali que estão entre 40% e 42%. Então, a gente pode, sim, avaliar isso e trabalhar um pouquinho mais, né, ou mudar a forma que a gente está trabalhando aquilo. Então, é um comunicador. Não vai substituir a avaliação de sala de aula, mas vai complementar, porque também a gente consegue ver a rede e consegue ver a escola, e consegue ver a turma, né? Então a gente vai fazendo essas comparações, essas relações. E, obviamente, pessoal, esse ano nós somos muito felizes de ter esse recurso, porque facilita, né? Facilita essa gestão dos dados. Então, aqui a gente consegue ali acessar, né, pelo código, né, ver as temáticas, e vocês também podem acessar com o acesso de vocês, a senha de vocês também têm acesso aos resultados dos estudantes. Quem ainda não olhou, né, da avaliação final, pode acessar. E aqui a gente tem específico, não sei se a Jana quer falar essa parte. Posso falar. Aqui também a gente traz outra maneira de observar esses dados, né? A gente pode observar pela habilidade e a gente também pode observar por questão. Então, a gente pode ver, olha a minha turma, essa foi a questão que ela teve um desempenho mais baixo. Que questão foi essa? Será que foi um desempenho baixo porque eu não trabalhei esse conteúdo ou porque eu não trabalhei da maneira como essa questão está colocada? Ou daqui a pouco existe um problema na questão e pode acontecer, né? O professor ter a consciência e fazer essa análise para conseguir planejar a partir daí com a sua turma, né? Quais os próximos passos que eu vou dar a partir daí? Eu poderia também escolher ali a que eu tive o maior, a que a minha turma teve maior desempenho e ver o que é. Será que eu trabalho realmente aquilo? Ou será que aquela questão era muito fácil? E para aí, então, a gente ir elaborando o planejamento pautado nessas questões. Só antes da Vanessa falar, deixa eu falar uma coisinha ali que a gente tem, quantos assinalaram as outras alternativas. E vocês sabem, né, pessoal, que todas as alternativas, elas são pensadas através de distratores. Então, inclusive nós, aqui dentro do Canoas Avalia, a gente pensa isso. Bom, mas como é que essa criança poderia pensar, esse adolescente poderia pensar para resolver essa questão? Então, quando vocês olharem ali, mas mais estudantes marcaram a letra A e era a letra B. Bom, então olha o que está na letra A para ver o que tipo de raciocínio eles tiveram e o que está faltando ser trabalhado ali. Nesse caminho, a gente estava falando do planejamento que vai ser feito a posteriori com base, né, nos dados, e eu acho que é interessante a gente pensar no planejamento não só do professor de matemática ou de português, que é os que acabam fazendo as avaliações, né, os alunos acabam fazendo avaliações dessas disciplinas,
Mas isso diz sobre a interpretação de forma geral também, né? Isso diz sobre a lógica que eu estou utilizando para pensar sobre as coisas. Então, quando eu faço um enunciado lá em geografia ou em história, a interpretação, muitas vezes, é similar ao tipo de questão que está caindo aqui também dentro dessas disciplinas de português, de matemática. Então, o quanto eu consegui compartilhar com os colegas que estão lá na escola também, sobre onde os alunos estão tendo mais dificuldades, de forma que todos consigam abraçar a ideia de desenvolver a habilidade, melhor, né? Porque ele não é responsabilidade de um único professor, né? É a responsabilidade da escola, é o resultado da escola, né? Isso mesmo, os alunos são nossos, né? Aqui também, pessoal, a gente consegue ver maior, então, aquela imagem que estava lá embaixo, né? E aqui o que a gente falou, ó, da alternativa A, B e era C, e aqui realmente mais estudantes marcaram a C, mas esses que marcaram A e B, né, por que marcaram? Por que eles entenderam que era menos de 3.000 metros, né? E aqui também aparecia, gente, aqui o nível de dificuldade e o tempo médio de resposta dos estudantes nessa questão, e aqui também os acertos e os erros, né? Então, a gente vê aqui que foi uma questão que eles erraram mais do que eles acertaram. Então, é algo para a gente discutir também. E daí, pessoal, a gente sai um pouquinho da avaliação externa para falar da avaliação institucional, porque depois a gente vai entrar na avaliação da aprendizagem, né? Mas a gente precisa falar um pouquinho da avaliação institucional, porque ela é muito importante dentro da nossa escola, da nossa rede, e é algo que a gente pretende fazer também enquanto caso de avaliação, é uma avaliação institucional. Se vocês lembrarem lá, o SAEB e o SAERS, eles fazem uma avaliação institucional de uma certa forma, né? Porque eles mandam questionários que são respondidos pelos estudantes, pelos professores e pelos diretores. Então, existe uma avaliação que é feita ali. Mas eu sei também que tem muitas escolas que fazem uma avaliação institucional, chega ali mais para o final do ano e elencam ali algumas questões e os professores, né, os estudantes, às vezes até os pais, escrevem ou Excel de alternativa, marcam. Por quê, gente? Porque a gente não pode avaliar sobre uma única perspectiva. Então, quando a gente olha a aprendizagem, ela é um viés, né? Então, a gente tem que olhar os outros. Como é que a gente vai avaliar, então, a infraestrutura da escola? Se está tudo ok? Se tem alguma coisa que está aparecendo ali, né, que eu, como gestor, não estou enxergando? Talvez está faltando uma pracinha e eu não estou percebendo, né? Ou talvez tenha uma coisa que está solta lá no meio e que para os estudantes está dificultando, mas eu, como não passo por ali no meu cotidiano, não estou vendo, não estou enxergando. Então, a avaliação institucional vai fazer isso, né, gente? Ela vai trazer diferentes âmbitos, né, para serem avaliados e discutidos. Gabi, já que estamos falando de avaliação, acho que é um momento de fazermos agora uma autoavaliação também, né? Uma avaliação enquanto membros de comunidades escolares que somos, né? Somos professores. E da própria Secretaria de Educação, das nossas unidades, o quanto que a avaliação institucional ela é feita, né, de verdade, assim, porque a gente estava conversando esses dias aqui sobre a importância do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico. E em todos os PPPs das nossas escolas, contém um item lá, avaliação institucional, né? E eu já participei, já participei dessas de avaliação institucional na escola, mas não é todo ano que isso acontece, né? Então, isso também é um fator relevante, assim, para a gente pensar a cultura organizacional das nossas escolas, né? O quanto que essa nossa missão, que é ensinar nossos estudantes, construir aprendizagens, ela é feita por diversos âmbitos, né? Pela parte administrativa, financeira, pedagógica, gestão de pessoas, gestão da estrutura, gestão democrática, são tantas coisas, né? A participação da comunidade, que se a gente não parar para avaliar, de fato, né? A gente vai ter sempre trechos, amostras. Eu vou ter uma visão, tu vai ter outra visão, e a gente peca em não ter essa avaliação do todo, né? Então, nesse sentido da gente se perguntar, né, enquanto prof mesmo, ou enquanto gestor, né, será que eu estou conseguindo conduzir
enquanto gestor, né, uma avaliação institucional, como professor, será que eu estou fazendo minha parte também de tentar colaborar nesse sentido, né? Então, para também a gente ressaltar a importância da avaliação institucional. É bem isso, né, John? E olha o que a Heloísa Luque nos traz aqui, né, nessa situação. A avaliação institucional, como instrumento de gestão, corresponde a um processo que se integra ao planejamento educacional, nele emergindo e a ele remetendo, como também a processos de monitoramento que acompanham objetivamente as práticas educacionais, estabelecendo relação entre estas e os seus resultados, contribuindo dessa forma para apontar transformações e correções de rumos necessárias durante sua condução, de modo a garantir sua maior efetividade. Então, a gente precisa realmente fazer isso, né, pessoal? Não necessariamente só no final do ano, a gente pode fazer avaliações sistemáticas, né, porque se a gente não faz, como é que a gente vai fazer essa correção de fluxo, né? Porque às vezes as coisas elas não estão indo para onde elas deveriam. Eu tinha um objetivo e, né, que o John falou do PPP, sim, o PPP também vai trazer os nossos objetivos, vai trazer as nossas metas, o que a gente acredita que é a educação, o que a gente acredita que é a escola, e para onde essa escola e esses estudantes têm que ir, mas às vezes, né, as coisas vão tomando outros rumos, então a gente precisa se autoavaliar e contar com a avaliação desse todo, né, para poder traçar novas estratégias. Né? Então, essa avaliação ela é muito importante e a gente pensa, então, em trazer uma avaliação institucional para a rede para refletirmos juntos, né? São ideias, mas conseguiremos. Então, aqui falando um pouquinho mais sobre o que fazer com as avaliações, né? A gente caminhou aí nessa nossa apresentação falando um pouquinho da avaliação do sistema, falando um pouquinho ali, uma pinceladinha na avaliação institucional, e esse construto que é o Canoas Avalia nos trouxe vários conhecimentos, né? Nos mostrou vários panoramas, digamos assim, da nossa rede. E com isso, nós pensamos e elaboramos um material que é um e-book, né? Que é o livro Recomposição de Aprendizagens, que a gente pensou, então, a partir dos resultados do Canoas Avalia. Do que é composto esse e-book, então? Para cada habilidade que a gente teve um desempenho que merece mais atenção, a gente pensou em propostas pedagógicas para elas. Então, a gente inicia falando do campo conceitual dessa habilidade, o que envolve essa habilidade. A gente traz ali insights didáticos com propostas de planejamentos para a sala de aula, a gente traz aqui ideias de outros autores, de outros sites, que também são boas ideias e que podem ser aproveitadas, né? E a gente traz um pouco também do campo teórico, questões teóricas que podem nos elucidar sobre esse conhecimento. Então, esse material agora ele está em fase de registro, né, Gabi? Tu pode até nos explicar melhor a quantas anda esse processo de registro, e em breve ele vai estar disponível para a rede, né, para consulta e aproveitar da maneira que vocês aproveitem à vontade, usem sem moderação, né? Isso, ele foi mandado, pessoal, então, para a gráfica, ele vai ter um exemplar por escola, né, vocês vão receber, mas nesse momento ele está na gráfica, eles vão gerar, então, o registro dele, né, o número de SBN, mas a gente vai disponibilizar para vocês essa versão, né, preliminar, para vocês já poderem olhar, mas saibam que daí vai ter esse, né, com registro e essa versão impressa. E aproveitem, pessoal, porque foi feito com muito carinho, cheio de dicas, cada professor vai saber o que faz sentido, o que não faz, o que eu quero usar, o que não quero, né? Então, tem vários QR Codes para acionar, é clicável também, então quem está vendo no computador vai poder clicar ali no PDF, acessar. Então, é uma forma que a gente encontrou de pegar os dados e fazer a produção de algo que possa ser utilizado por toda a rede. Eu acho que também é interessante pensar que não é uma receita de bolo, mas sim uma ideia.
Porque às vezes a gente recebe os dados e pensa, meu Deus, agora o que eu faço com isso, né? E aí o e-book, ele surge também como uma proposta de pensar por onde que eu posso começar? Quem sabe eu olho primeiro para os conceitos que estão relacionados com isso, depois eu procuro um pouco mais de referencial teórico, e aí depois eu vou ter alguns insights sobre como que eu posso trabalhar essa habilidade, né? Então eu acho que o e-book, ele nos ajuda a pensar como é que eu, professor, também posso construir isso a partir de uma habilidade, né? Ele vai ser esse insight para o professor, de alguma forma, para pensar como que eu faço, né? O que eu faço com isso? A Janaína tinha comentado antes da importância da gente preparar os estudantes para como enfrentar esse tipo de prova típica da avaliação externa, que são prova com questões objetivas, e esse livro, esse e-book, tem o objetivo de instrumentalizar o professor, né? Como eu me preparo os meus estudantes para a prova. E depois, vindo resultados, né? Como eu recompor essas aprendizagens. Então, ele é bastante prático. Isso, e o nome é recomposição de aprendizagens, né, pessoal? Porque a gente vem, só para retomar, a gente vem da pandemia e depois a gente vem com a calamidade, então a gente tem que fazer um processo de recomposição, né? A gente tem que ir e voltar, e de repente, assim, uma coisa que é lá do 5º ano, eu tô lá com o 5º ano trabalhando, eu preciso voltar numa coisa lá do 3º. Então, esse livro também foi pensado para que seja utilizado por qualquer professor em qualquer ano, independente, né? Ali tem o 3º ano, tem o 4º ano, né? Até o 9º, mas porque a habilidade é daquele ano, né? Ela, na realidade, é do ano anterior, né? Porque esse é relacionado com a avaliação diagnóstica. Mas ele é livre para que a gente possa explorar e desfazer essa barreira, né? Dos anos. Inclusive, ele tem ali, vocês vão ver quando entrarem em contato com esse material, que vão ter habilidades ali que a gente uniu, porque são, digamos assim, uma caminhada evolutiva de uma habilidade que tem no 3º, que se repete no 4º, que evolui no 5º, e daí, digamos que as dificuldades ou, digamos, as questões que os alunos tiveram menos acerto, que são pontos de atenção, elas vão se repetindo ao longo dos anos. Então, a gente fez ali um combo do 3º, 4º e 5º, às vezes do 5º e do 6º, e assim por diante, e foi trazendo exemplos de como retomar essa habilidade lá da base dela, para ir trabalhando, então, com os estudantes. E daí, já passando, então, para a avaliação da aprendizagem, então, só retomando, a gente falou da avaliação do sistema, a gente falou da avaliação institucional, a gente falou sobre como atuar sobre isso com os estudantes, então vamos falar da avaliação da aprendizagem agora. Pode falar, Gabi. E só para a gente retomar, pessoal, que a gente vai falar aqui de algumas questões da avaliação da aprendizagem, mas tem um Café na Janela do início do ano de 2023, que foi gravado pela Escola de Formação, então ali os formadores dos anos finais falaram sobre isso também, falaram dos conceitos, falaram da avaliação mediadora. Vale a pena, então, ver, né, assistir novamente, porque vai complementar, então, essa parte dessa conversa aqui. Então, né, o que a gente pode falar sobre a avaliação da aprendizagem? A gente está entrando agora naquele campo da nossa sala de aula, do nosso espaço, falando dos nossos pupilos, né, dos nossos alunos, o que é totalmente diferente da avaliação externa. Então, aqui, a gente pode entrar naquele questionamento, né? Todos nós aprendemos da mesma forma? E será que a gente pode avaliar todo mundo da mesma forma quando a gente quer descobrir as particularidades da nossa turma? Então, nós sabemos digamos assim, do nosso senso comum, do nosso conhecimento do dia a dia, da nossa própria experiência, que nós aprendemos de diferentes maneiras, mas também tem teorias que nos mostram isso, né? Fleming e Mills nos mostram ali que a gente tem diferentes estilos de aprendizagem, que pessoas aprendem melhor através do visual, tem pessoas que aprendem melhor através da escuta, tem pessoas que aprendem melhor através da leitura e da escrita, ou através do movimento. Muitas vezes combinam esses diferentes estilos de aprendizagem para compor a sua forma de aprender.
Então, como que a gente, na nossa sala de aula, vai avaliar sempre da mesma forma, né? Pensando nisso, eu trago aqui também uma citação, né, de Silberman, que é bem pertinente. Ele fala assim: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, eu lembro. O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender. O que eu ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo. Eu desenvolvo conhecimento e habilidade. Mas o que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. Então, assim, o que eu tiro disso aqui? Que a gente precisa, enquanto professor atuante na sala de aula, desenvolver diferentes maneiras para os nossos estudantes entrarem em contato com aquela habilidade, com aquele conteúdo, com aquele conhecimento que ele precisa desenvolver, né? E para isso, pode passar, Gabi. E para isso, a gente tem aí um conceito que trabalha a nosso favor, que é o desenho universal da aprendizagem, que ele é, digamos assim, um conceito que ele foi adaptado da arquitetura para o ensino e voltado para a inclusão, mas eu diria que ele não é para inclusão, falando somente de acessibilidade de pessoas com deficiência. Ele é para todas as pessoas, né? Então, por que diferentes formas de aprender pedem diferentes formas de ensinar e de avaliar? Pode passar, então, Gabi, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o DUA. O DUA, que é essa proposta de desenho universal para aprendizagem, ele parte do pressuposto que a gente tem que mostrar para os nossos alunos o mundo de diferentes formas, para que a gente consiga alcançar as diferentes maneiras que eles têm de aprender, né? Então, a primeira forma, né, o primeiro, digamos, conceito seria, o primeiro princípio, aliás, seria proporcionar modos múltiplos de apresentação do conteúdo, da habilidade, do conhecimento, seria o aprender o quê? Que seria a rede de reconhecimento do aluno, né? Com recursos visuais, com recursos auditivos, com recursos sinestésicos. O segundo princípio seria o de proporcionar diferentes maneiras de ação e expressão. E daí a gente já está falando de como o aluno vai expressar esse conhecimento ou experimentar esse conhecimento. Ele vai aprender como, ele vai desenvolver diferentes estratégias, né? Então, o que cabe a nós, professores? Fornecermos diferentes opções de expressão e comunicação. E aí aqui a gente já entra um pouquinho na avaliação, né? Como que eu vou oferecer para o meu aluno diferentes maneiras dele me mostrar o que ele sabe, né? E daí o terceiro princípio, então, a gente já entra mais na rede afetiva, né? Proporcionar modos múltiplos de engajamento, de envolvimento do aluno, aprender por quê? Por que eu preciso saber aquilo, né? Então, utilizando métodos atrativos para que ele perceba como usar esse conteúdo na prática. E muitas vezes o afetivo seria o afetivo de sentimento mesmo, que num primeiro momento tu não vai conseguir demonstrar para o teu estudante como que ele vai usar aquilo na prática, mas a maneira como tu acolhe e que tu te relaciona, que tu te vincula com a tua turma, vai ir mostrando para ela a importância daquele conhecimento, né? É a relação professor-aluno que vai gerar esse vínculo e esse gosto pela aprendizagem. Isso. Então, pensando nisso, a gente pode trazer e eu diria deve trazer diferentes formas de avaliar os nossos alunos, porque assim como eles aprendem de diferentes maneiras, eles expressam esse conhecimento de diferentes maneiras, né? Então, eu vou trabalhar com avaliações de múltipla escolha para preparar eles para as avaliações externas, eu posso fazer isso,
mas eu também vou trazer outras formas para eles expressarem conhecimento. Através de produção de trabalhos manuais, através do uso de recursos tecnológicos, produções escritas, produções artísticas, apresentações orais. Muitas vezes ele não vai se dar bem na escrita, mas ele explica muito bem determinado conceito, né? E aí, cabe ao professor tentar interpretar essa maneira que o aluno aprende, se ele vai poder, digamos, avançar a partir daí, se eu vou precisar voltar um pouquinho com ele. Pode falar, Gabi. E com essa questão, né, do desenho universal da aprendizagem, me veio uma lembrança, assim, né? Meu primeiro conselho de classe enquanto professora, eu cheguei lá super, né, cheia de planilhas e coisas escritas, e eu comecei a falar, fulano não sabe tal coisa, Beltrano não sabe tal coisa. E a supervisora me parou e me olhou. Ah, mas o que ele sabe? E daí me deu um crack na hora, né? Deu, tá, mas como assim? O que ele sabe? Aqui não era para falar o que ele não sabe? Não, né, gente? A gente precisa saber o que ele não sabe, né? Mas saber o que ele sabe nos dá instrumentos para ensinar o que não sabe. Então, poder avaliar dessas diferentes formas aqui que a Jana está trazendo é permitir que o estudante demonstre de diferentes formas o que ele sabe, o que ele aprendeu. Gabi, eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa fala também, é que é desfocar da ideia do erro, né? Eu não quero encontrar o erro do aluno com a avaliação, eu quero encontrar os conhecimentos que ele possui e os que ele ainda precisa desenvolver, né? Então, desfoca um pouco da ideia negativa que está sempre por trás da avaliação, e que também é assim para o aluno, porque ele se sente sempre avaliando o erro que ele cometeu, né? Então, eu acho que também a gente precisa desmistificar um pouco com os alunos essa ideia de avaliação que acaba acontecendo, né, dentro da nossa sala de aula. Isso que a Gabi comentou agora, e que a Vanessa desenvolveu, pode nos fazer pensar sobre que tipo de conselho de classe que nós temos, né? Então, talvez a ideia da Gabi não veio assim de longe. Ela viu algo acontecendo, participou de algo acontecendo que estava indo num ritmo, e ela entrou no ritmo, né? Porque é isso. De fato, muitos dos nossos conselhos de classe é para falar o que não sabe, a nota ruim, é sempre o menos, o negativo, a recuperação, né? E pouco nos aprofundamos sobre acertos, sobre bom desempenho, sobre trabalhos bem escritos, né? Para a gente refletir, né? Para a gente avaliar. Sobre o vínculo, né? Sobre como que essa criança, estudante, se vincula com os outros, como que a gente se vinculou com esse estudante, porque uma coisa que eu penso muito também... Como que um professor que conseguiu... o grupo de professores não consegue chegar nesse estudante, mas um conseguiu. Como que tu fez isso, cara? Ensina para nós. Acho que a gente tem muitas discussões para fazer sobre essa parte também, né, pessoal? Mas vai ficar para próximo café. Isso, adiante, então. Então, aqui a gente traz diferentes formas de avaliar aquilo que os nossos estudantes estão aprendendo e o que eles sabem, né? E que também envolve as redes afetivas deles, né? Trabalhos que eles gostam de fazer e que eles encontram significado, né? Na minha caminhada, eu percebo muito que eles gostam muito dessas questões manuais, de sentar em grupo e produzir algo palpável, né? E depois poder dialogar com os colegas e apresentar. Muitas vezes eles ficam nervosos e daí cabe a gente, né, como professor, ir lá e dizer, não, eu seguro tua mão, tu consegue. Em muitos momentos, eu que tive turma de 5º ano durante alguns anos, eu precisei, por exemplo, segurar a mão de algum aluno que não estava conseguindo apresentar porque tremia e estava gelado. Eu dizia, não, tu vai conseguir. E eu acho que é aí que a gente vai construindo as redes afetivas, né? Não é só no aluno encontrar o significado, mas dele entender que ele é importante naquele momento e que ele está recebendo apoio. Isso também é construir redes afetivas, né? Então, outros exemplos aqui, né? Trabalho manual, apresentação oral, apresentação teatral, né? A gente vai trazendo diferentes formas de
ver e perceber, né, o conhecimento do estudante. Ou através do uso de tecnologias, né? Nesse caso aqui, era uma produção textual que foi proposta na forma de história em quadrinhos, né? Então, primeiro se desenvolve um roteiro no caderno, escreve, pratica a escrita, pratica a leitura, e depois vai para o tecnológico e passa toda aquela tua ideia para o tecnológico, busca figurinhas, constrói o cenário, e é algo um pouco mais demorado, eu diria, mas é muito curtido pelos alunos. Então, outras formas ali, né? Se a Vanessa quiser contar um pouquinho dessa experiência dela, da avaliação através da rotação por estações, e aí só antes de passar a palavra para a Vanessa, a rotação por estações, ela não precisa ser usada, ela não precisa, e na verdade a Vanessa inovou, que ela usou para avaliar, mas nem sempre é utilizada para avaliar. Mas é digamos assim, uma estratégia de aula que os alunos curtem muito, porque eles vão passando pelas estações e experimentando diferentes atividades, diferentes jogos, e não precisa necessariamente ser somente um jogo, pode ser uma resolução de problemas, e eles vão um ajudando o outro. E olha o quanto de conhecimento construído que tem nisso, né? Eu ia comentar, eu apresentei isso na escola pesquisadora, depois eu vou registrar isso para quem quiser tentar fazer com suas turmas também. Mas eu acho que algumas particularidades, assim, é o convite ao aluno a participar pesquisando se essa estratégia dá certo, né? Porque não quer dizer que vai se aplicar a todos os contextos, em todas as situações, em todas as turmas, e eu acho que é convidar o aluno a vamos testar algo novo, é interessante também, né? Então, essa foi uma experiência que eu trouxe de rotações por estações, é a primeira vez que eu fiz isso, né, em que eles realmente foram convidados a avaliar no final se a estratégia dá certo ou não. Olha só, os alunos avaliando a estratégia de avaliação, que interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe como avaliar, o aluno não sabe. Ele sabe também o que eventualmente foi mais legal, deu certo, aprendeu no processo, né? Isso eu acho interessante que eles colocam ali. Eu aprendi, o meu colega participou, achei que ele nem ia participar e ele participou, né? Então, são coisas que eles vão descobrindo, né? Isso também foi uma das coisas que eu acabei fazendo com a rotações por estações, que não foi só essa atividade diferenciada, né, de desafios, que eles tiveram que trabalhar em grupos, eles avaliaram a si mesmos e aos colegas. Então, eles avaliaram a estratégia, eles avaliaram a si e aos colegas, né? Então, a gente fez um combo de avaliações ali, que não foi só a avaliação do conhecimento, né? Mas foi a avaliação da parceria, da convivência, do que eu aprendi com o processo, né? São outras coisas envolvidas no processo de avaliação. E olha só que legal, né, Vanessa? A partir do momento que tu também tem esse papo mais cabeça com a tua turma, a partir do momento que a gente tem esse papo mais sério, assim, mais de, digamos assim, não de igual para igual, porque a gente sabe que o professor tem um papel, o estudante tem o seu papel, a gente sabe disso, mas a gente coloca eles num sentimento de pertencimento e de responsabilidade com aquilo que está acontecendo na sala de aula, né? E ele está vendo que ele está sendo escutado. A minha professora quis me escutar. Ela quer saber o que eu acho sobre isso. Eu vou falar para o meu colega, ó, te liga aí, vamos fazer direitinho, né? Vamos levar a sério, e olha o quanto que uma avaliação não só avalia o que o aluno sabe, mas ele também aprende naquele processo, né? Não é só eu estar demonstrando o que eu sei, eu estou aprendendo também. E eu acho interessante essa questão, eu estou falando não só da rotação por estações agora, mas em outros trabalhos, produções que a gente faça com os alunos, que eles possam ter esse espaço de avaliar a si e ao outro, porque às vezes eles fazem apresentações de trabalho, eu acho muito bacana que eles avaliem os trabalhos dos colegas, porque quem está lá apresentando e tem que avaliar, assim como um professor, também aprende, né, com o que o outro não está fazendo tão legal. Né? Então, esse processo deles poderem avaliar e da nota que eles dão, por exemplo, fazer uma composição com a nota do professor, é um espaço de fala que o aluno acaba tendo dentro do processo de avaliação, que é muito bacana e funciona, né, em diferentes formas, né? Claro que é um processo de aprendizagem, sobre não é porque eu não gosto do fulaninho que eu não vou avaliar adequadamente, né? Como é que eu posso ser imparcial, né? Assim como o meu professor tem que ser, né? Então, tudo é um aprendizado. Avaliar o outro também é um aprendizado muito legal que eles podem ter, né?
E, pessoal, antes da gente encerrar aqui, né, já apareceram as referências, eu acho que vale lembrar também, pessoal, que nesse processo interno de avaliação, que é a avaliação da aprendizagem de cada estudante, a gente tem que avaliar ele por ele mesmo, né? Isso já é bem conhecido, bastante falado, mas eu acho que vale a pena a gente reafirmar isso aqui, porque diferente de uma avaliação externa que vai olhar para o todo, a avaliação da aprendizagem vai olhar ali o micro e vai ver que aquele estudante que chegou, né, aqui com essa dificuldade, conseguindo isso, agora ele está aqui, e bom, isso foi um desenvolvimento fantástico para aquele indivíduo, né? E para o outro vai ser diferente, porque ele tem uma outra caminhada, ele tem uma outra história de vida, né? Assim como nós. Então, acho que isso é importante a gente sempre retomar quando a gente for fazer uma avaliação. O que a gente está levando em consideração nessa avaliação? O que está sendo avaliado? Por que eu estou avaliando? Eu estou avaliando o processo, né? Por exemplo, evitar a gente fazer, né, uma única avaliação dentro desse processo, porque a gente não vai conseguir enxergar o todo. Então, acho que isso é bem importante a gente ir retomando e pensando, e inclusive olhando para a gente, como é que a gente aprende, né? Será que a gente aprende desse mesmo jeito? A gente é avaliado dessa forma e tá ok? Não, a gente precisa estar sempre pensando. E eu acho que a nossa ideia aqui foi trazer uma reflexão, assim, né, sobre esses diferentes tipos de avaliação e refletir com vocês, né, nessa conversa. Vocês viram que foi bem um café aqui, né, conversando. E a gente deseja, então, que vocês tenham assistido, tenham gostado, podem nos dar feedback aí no formulário. E, então, né, até o nosso próximo café, próximo encontro aqui na nossa rede. Obrigada. Tchau, colegas.